Senhor presidente, antes de mais nada, queria só saber se Vossa Excelência pode confirmar quem serão os depoentes da próxima dessa quinta-feira. Posso. Estão previstos o senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, já está convocado e devidamente orientado. E também o senhor Edson Cunha de Araújo, deputado estadual do Maranhão. Perfeito. Senhor presidente, eu quero aqui lembrar a todos que a questão que no final do ano passado, o deputado estadual maranhense, no exercício do mandato, o deputado Edson Araújo, ele ameaçou os trabalhos da CPMI. Não foi só uma ameaça a um parlamentar, não foi só ameaça a mim, a minha família, mas foi a tentativa de obstruir os trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, senhor presidente e todos esses membros, porque nós temos a oportunidade de ouvir um parlamentar que exerce o seu mandato, mas que nós temos provas incontroversas de que, infelizmente, utiliza o seu mandato para se servir, se beneficiar e também beneficiar os seus. Nós tivemos acesso à quebra dos sigilos, por isso que essa CPMI agiu corretamente de quebrar os sigilos no ano passado e tão somente após o recebimento da documentação fazer a oitiva do deputado estadual Edson Araújo, e nós nos surpreendemos, porque no ano passado, no ano de 2025, em apenas 6 meses do ano de 2025, o deputado estadual recebeu em sua conta, pessoa física, um incrível valor de 18,5 milhões de reais. E para quem acha que isso é tudo, não é. No ano de 2024, somente no mês de junho de 2024, em sua conta, pessoa física, o deputado estadual Edson Araújo recebeu 54,9 milhões de reais. Se Vossas Excelências se espantam com esse valor, eu peço a Vossas Excelências que busquem a quebra do sigilo, que essa comissão tem acesso, está nos arquivos que Vossas Excelências receberam, toda essa documentação. E isso, quando a gente observa que o deputado estadual Edson Araújo recebeu todos esses valores, a gente percebe que não é só ele. Quando aqui nós recebemos a Ingrid, e infelizmente não foi possível concluir a oitiva dela, existem outros questionamentos porque a gente percebe que foram 300 milhões de reais. São milhões e milhões de reais. Mas como é que se chega nesse patamar? É porque não é um dinheiro de uma atividade empresarial justa, lícita, correta, porque se fosse, demoraria para ter tal riqueza. São 12 empresas, no nome da Ingrid, do seu marido, algumas no nome do seu irmão, que não tem uma pessoa com carteira assinada, nunca assinou uma carteira. São 12 empresas que não tem como comprovar porque nunca prestou um efetivo serviço a ninguém, mas serviu tão somente para poder justificar que após o dinheiro roubado da conta dos aposentados, dos pensionistas, das pessoas com deficiência que recebem BPC, dos pescadores que recebem seguro-defeso, a retirada desse dinheiro após descontos associativos ilegais, imorais, indevidos. Esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. E o caminho eram empresas de fachada como essa. Exemplo, a própria Conafé. E eu disse aqui, eu me lembro que logo após eu conversei com o senador, o presidente Carlos Viana, foi a primeira vez que teve aqui quase um estranhamento, né, da nossa relação, mas de lá para cá houve uma evolução tremenda, nós conversamos, mas ali eu demonstrei minha total indignação porque eu sabia que nós estávamos diante de um bandido, de um marginal, de um ladrão de pessoas vulneráveis. Não à toa que hoje o presidente da Conafé está até hoje foragido. Onde esse sujeito está? Onde ele se escondeu? Quem está protegendo ele? Quem está cobertando ele? Veio aqui com as mãos pintadas. Veio aqui com as mãos preparadas para uma guerra, para um combate, não para poder tentar se justificar, tentar se explicar ou confessar o crime grave que cometeu. Eu quero aqui, mais uma vez, lembrar Vossas Excelências, quando às vezes eu me indigno com algum comportamento de piadinha, de sorrisinho ou de briga boba, como se aqui a gente estivesse discutindo qual é melhor, se é o Flamengo, se é o Vasco, se é o Moto Sampaio, é porque a gente não está falando de um crime qualquer. A gente está falando de um escândalo brutal de corrupção. Um esquema brutal de corrupção porque são poderosos, são políticos, são membros do mais alta corte do Poder Judiciário, são membros do Poder Executivo, são aqueles que estavam como procuradores federais do INSS,
São pessoas que recebiam um alto salário, cheio de penduricalho, mas não era o suficiente porque são gulosos, são gananciosos, são bandidos na sua essência, que roubaram pessoas que vivem em estado de extrema vulnerabilidade. Eu estou falando de poderosos que se uniram, se reuniram e, sem pensar duas vezes, criaram um esquema para roubar os velhinhos, para roubar os idosos que ficam lá no litoral ocidental do Maranhão, lá em Cururupu, lá em Mirinzal, lá em Central, lá em Cedral, lá em Pinheiro, lá em São Luís, na cidade operária, na cidade olímpica, no Coroadinho, na Liberdade. São os poderosos do colarinho branco que vencem eleições prometendo cuidar das pessoas, servir as pessoas, resolver o problema das pessoas, acabar com a fila da saúde, acabar com o esgoto a céu aberto, mas quando aqui chegam, eles não pensam duas vezes e só pensam em aumentar os seus privilégios, ou pensam em brigar entre si, porque há a direita, porque há a esquerda. Meus amigos, data máxima venha. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Tem bandido na direita, assim como tem bandido na esquerda. Tem ministro que decide de forma correta, mas tem ministro que decide de forma equivocada. Perfeição, e aqui como católico cristão, eu digo a vossas excelências, tão somente no reino dos céus. Nós somos falíveis. E é por isso que nesses dias, nessas semanas que restam, eu conclamo para que a gente possa fazer uma autocrítica, uma reflexão, porque se a gente não se unir entre nós, entre pares, e focar em encontrar esses corruptos, esses bandidos, e colocá-los atrás das grades, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar ainda mais do que a gente já está avançando. É claro, existem dezenas, mais de 2 dezenas de pessoas que estão presas por força, muito especialmente da CPMI, da Polícia Federal, mas muitos ainda precisam ser identificados e punidos. E é por isso que aqui, senhor presidente, eu fiz uma denúncia de um fato que ocorreu em 2023 no estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que não tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas tem o maior número de pescadores. Nos anos de 2023 e 2024, o Maranhão foi o único estado que aumentou o número de beneficiários do seguro-defeso. Aumentou mais de 130 mil beneficiários do seguro-defeso. Aí alguém se pergunta, teve alguma campanha? Foi um maremoto que aumentou o mar, a quantidade, o litoral maranhense? Não, não foi. É bandidagem, é corrupção, é sacanagem. E, infelizmente, esses ainda não foram alcançados. E em 2023, eu tenho um vídeo, postei hoje nas minhas redes sociais. Um pescador, ao negar para um assessor de um parlamentar maranhense dividir, rachar, fazer a rachadinha no seguro-defeso, ele foi atropelado. Ele foi atropelado e está filmado. Isso aconteceu em 2023. E aí vocês se perguntam, e o que aconteceu com esse parlamentar? O que aconteceu com esse assessor de parlamentar? Porque as imagens demonstram qual é o veículo. As imagens, se tiver uma perícia, a gente consegue identificar qual é a placa. A gente sabe o local. Existem outras câmeras que podem pegar o trajeto daquele local onde esse pescador foi atropelado, ameaçado, qual o trajeto que o veículo fez e identificar de fato quem ali estava dirigindo. As pessoas sabem quem estava, mas para poder punir, foi como o nosso relator Alfredo Gaspar destacou. A gente precisa seguir regras. O povo do Maranhão sabe quem é o assessor e quem é o parlamentar que ameaçou o pescador para tentar roubar metade do seguro-defeso desse pescador, mas para que a gente possa aqui punir com toda firmeza, a gente precisa seguir o passo a passo processual. Senão o que vai acontecer é chamá-lo aqui, recebê-lo aqui e ele falar, vou permanecer calado, porque ele não vai constituir prova contra si. Por isso, eu quero dizer do meu orgulho, presidente, de fazer parte dessa CPMI. Eu acredito muito que pode ser que a gente não consiga resolver todos os problemas, mas essa CPMI, de agosto até esse mês de março, e se Deus quiser conseguindo prorrogar por mais 60 dias, mostrou ao povo brasileiro ao que veio. Teve a coragem de abrir essa caixa preta e lutar por aqueles que são vistos durante o período eleitoral, mas durante o mandato quase nunca são lembrados. Mas por essa comissão, pelo nosso trabalho, estão sendo lembrados, estão sendo preservados, estão sendo cuidados. Por isso que aqui eu destaco que no estado do Maranhão nós já conseguimos a devolução de mais de 150 milhões de reais aos aposentados.
Isso beneficiou diretamente mais 198 mil pessoas. Eu tenho certeza que quanto mais a investigação avançar, mais a gente vai conseguir proteger aqueles que mais precisam. E esse é o nosso encaminhamento. Meu muito obrigado. O senador Márcio Bittar, com a palavra. Presidente, primeiro eu quero